Fala aí, caríssimos, sejam bem-vindos a mais uma aula emocionante de biologia e hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns princípios básicos de ecologia. A nossa questão é do Enem 2015, número 61, e ela fala o seguinte: o nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global deste elemento. Na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem na forma livre de simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela. Então, nesse exercício, ele vai falar um pouco sobre o nitrogênio, que é um dos ciclos biogeoquímicos aí muito famosos que a gente vê na química e na biologia. Ele pergunta como que os animais conseguem obter o nitrogênio. Tá ok? Analisando uma cadeia alimentar, então o nitrogênio ele não consegue ser fixado nem pelas plantas e nem pelos animais. Então existem algumas bactérias que fazem a fixação do nitrogênio e a planta consegue absorver esses produtos liberados por essas bactérias fixadoras. Algumas plantas, são as leguminosas, que têm essas bactérias nas raízes. Então, a forma com que os animais conseguem captar o nitrogênio é sempre a partir da alimentação. Então eu coloquei para vocês o ciclo do nitrogênio. No ciclo biogeoquímico do nitrogênio, as bactérias fixadoras do solo conseguem transformar o N2 em amônia. Essa amônia pode ser absorvida diretamente pelas plantas ou ainda pode ser transformada por outras bactérias em nitrito e depois em nitrato. Esses nitratos também podem ser absorvidos pela planta. Algumas plantas, como as leguminosas, possuem bactérias nas raízes que também fazem o processo de fixação, passando direto o NO2 para os nódulos encontrados nas raízes. É interessante que essas plantas leguminosas são as mais ricas em proteínas, como a soja, grão de bico, ervilha, feijão. Os animais só conseguem captar o nitrogênio por meio da assimilação dos vegetais ou por meio da alimentação de outros animais. Portanto, apenas por meio da cadeia alimentar, os animais conseguem captar nitrogênio. Então, a letra A, absorção do gás nitrogênio pela respiração. A gente até respira gás nitrogênio, porque 78% da composição atmosférica é gás nitrogênio. Contudo, a gente não consegue aproveitar nos pulmões esse gás nitrogênio. Então, ele não passa para a corrente sanguínea, como o gás oxigênio, por exemplo. B. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Geralmente os carboidratos, por conta da formação celular, que a membrana plasmática ela tem formação proteica, pode ter quantidades bem baixas de proteínas. C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Todos os nitritos dissolvidos na água, eles caem na circulação sanguínea e são eliminados pelos rins. Então eles não são aproveitados. D. Transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. A matéria orgânica contém proteínas, seja o animal ou vegetal, e essas proteínas são absorvidas pelo sistema digestório, na forma de aminoácidos. E aí, protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio, nós não temos mecanismo de protocooperação com esses seres vivos. Quem tem esse trabalho de protocooperação são as plantas leguminosas, por isso que a gente não fixa nitrogênio. A nossa próxima questão é a questão 87, também do caderno de 2015. Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o. Então, qual que é o elemento que está presente em grande parte dos ciclos biogeoquímicos? Isso é importante porque testa um pouco o quanto que a gente sabe dos ciclos. Então, qual elemento que está presente, que está sempre presente com o fósforo? Então, o fósforo ele é muito comum na forma sólida, tá? Na forma de fosfatos. Então, o fosfato contém oxigênio. Tá? O enxofre também é comum na forma de SO2, que é dióxido de enxofre, tem oxigênio. O carbono, CO2, que é a molécula que é expirada pelos animais, ou a molécula que é absorvida na fotossíntese. Tá? Oxigênio, então ele está presente no próprio ciclo dele, claro. E no nitrogênio a gente tem a formação do NO3, por exemplo, nitritos e nitratos que contém também oxigênio.
tá certo? Então a resposta certa é oxigênio. Então ele está presente em todos os ciclos. A próxima questão é a questão 88, também do caderno de 2015, e ela fala o seguinte: bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico do meio ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é contaminada a partir dele. Então, bioindicadores são indicadores biológicos que mostram qualidade do ecossistema, seja aquático, seja terrestre. E ele fala, o grupo de organismos mais adequado para essa condição, do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica, é constituído por... Qual que é o grupo de animais que se aproxima mais das características para ser um bioindicador? Letra A, algas. B, peixes. C, baleias. D, camarões. Ou D, anêmona. Então, para essa questão, mesmo que você não saiba o que é o indicador ecológico, ou não conseguir entender no texto, ela é muito simples, tá certo? Porque só consiste em você saber o que é uma cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar é a transferência de energia linear de um ser vivo para o outro. E a base da cadeia alimentar sempre é um produtor. Portanto, quando ele fala assim, quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, quer dizer que o nível trófico mais baixo é aquele que vai ter características melhores para ser um indicador ecológico. Um produtor, que é o primeiro nível trófico, é o mais baixo. Portanto, a única que se enquadra nessa condição são as algas. Tá? Peixe pode ser consumidor primário ou secundário, depende da espécie. Baleias, consumidor secundário, uma vez que ela se alimenta de artrópodes. Camarões, também consumidor primário ou secundário. E anêmonas, que também são animais consumidores secundários. Certo? Então, essa é bem tranquila, dá para resolver. A próxima é do Enem de 2014, e é a questão 81, e fala o seguinte. Os parasitoides, misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros animais, como mostra a figura A. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie. E por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico das pragas agrícolas. Então, aí eu coloquei o ciclo de vida que ele se refere. Então, o ciclo tem lá a letra A. Então, na fase adulta, após a cópula, a fêmea procura seu hospedeiro e põe um ou mais ovos dentro do seu corpo. B, o ovo eclode e a larva do parasitoide se desenvolve dentro da lagarta. C, a larva torna-se pulpa, levando o hospedeiro à morte. D, o parasitoide, após a metamorfose, cava um túnel nos tecidos do hospedeiro e emerge como um adulto. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Então, as larvas, elas geralmente se alimentam de plantas. Então, larva geralmente é consumidor primário, porque se alimenta ou da planta ou da seiva da planta. É comum a gente ver larva se alimentando de pomares, de hortaliças, tá? Ou inclusive dentro de frutas, como a larva da goiaba, ok? Então, é muito comum elas serem consumidor primário. Portanto, se o parasitoide está se alimentando da larva, então ele assume o papel de consumidor secundário. Tá? Porque a transferência de energia é planta, larva, parasitoide. Então, percebe a linearidade. Percebe a sequência dos seres vivos? Então, por isso que é consumidor secundário. Tá? Então, vamos olhar as alternativas. A. Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. Se ataca diretamente uma espécie herbívora, é consumidor secundário, não primário. Percebe o erro? Tá. B. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Exatamente, consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. C.
Organismo heterótrofo, de primeira ordem, pois alimenta de pólen na fase adulta. Organismo heterótrofo de primeira ordem é o consumidor primário, é a mesma coisa, tá? Então, heterótrofo não produz próprio alimento de primeira ordem, então consumidor primário. Quem vai se alimentar de pólen vai ser a fase adulta, mas ele não pergunta da fase adulta, ele quer saber da fase do parasitoide, não da fase adulta da larva que o parasitoide está parasitando, tá? D. Organismo heterotrófico de segunda ordem, pois apresenta maior nível energético da cadeia. Geralmente, o maior nível energético na cadeia estão nos produtores. Então, eles produzem a grande quantidade de energia, e essa grande quantidade de energia proveniente do sol, da luz solar, né, que é transformada em açúcares, é o que passa, mantém os outros seres vivos da cadeia alimentar. E decompositor, pois se alimenta de tecido no interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Então, decompositores geralmente não levam à morte, apenas se eles causam alguma doença, tá? Isso pode acontecer. E os decompositores são formados apenas por fungos e bactérias. Então, minhoca, urubu, abutre, esses animais, eles não são decompositores, todos eles são consumidores. Para ser decompositor, o ser vivo precisa decompor a matéria orgânica em matéria inorgânica, coisa que somente fungos e bactérias conseguem fazer. Então fica atento, porque isso é uma informação importante. Muitas vezes confundir o que é decompositor com consumidor. Então minhoca, aqueles besouro rola bosta, sabe? Abutre e urubu, todos eles são consumidores. Secundários, primários, depende do que eles estão se alimentando. Geralmente secundário, que eles se alimentam de carne. Tá ok? Tudo bem? Então, essas são algumas questões relativas à ecologia, tá ok? E amanhã tem mais. Não usem drogas e façam sexo com camisinha, certo? Falou, galera. Tchau, tchau.